Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Bom dia. Em nossa aula de história de hoje, nós iremos falar sobre o Brasil republicano. Bom, essa matéria ela vai acontecer da página 251 até a página 257. Eu irei começar fazendo a leitura da página 251 para vocês, então vamos lá. Bom, o Brasil republicano. Os principais compromissos do governo republicano eram a elaboração de uma nova Constituição para o país e a realização de eleições para um presidente. Nós já vimos e já conversamos, né, que hoje, no nosso país, a gente tem uma eleição para presidente que acontece de 4 em 4 anos e quem elege esse presidente é o povo, tá? Só que a gente vai começar a perceber uma parte da história agora, até chegar aos dias atuais de hoje, como essas mudanças foram acontecendo. A primeira Constituição Republicana foi aprovada em 1891. Nela foi extinto o poder moderador e foi mantida a separação entre os três poderes da República: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, que permanecem até hoje. O presidente da República deveria ser eleito pelo voto direto. Porém, apenas homens alfabetizados e maiores de 21 anos não podiam votar. Então, o que isso significa? O voto da mulher não era aceito, só podia votar os homens que soubessem ler e escrever e que estivessem acima de 21 anos. Agora, vamos parar para pensar, pessoal, se nós tivermos um país onde a escravidão foi exercida de forma exacerbada durante 300 anos, é sinal de que muitos homens negros que não eram alfabetizados não participavam desse processo. Então, logo a gente vai entender que essa votação ela era feita pela grande parte da elite que ocupava a parte econômica do país no passado, ok? Bom, e agora eu vou falar para vocês sobre o predomínio de São Paulo e Minas Gerais nesse novo período republicano. O período de cerca de 35 anos após a proclamação da República é chamado de Primeira República. Nesse período, vigorou a chamada política do café com leite, que consistia em uma aliança entre os estados de São Paulo e de Minas Gerais para predominar a política brasileira. Bom, a política do café com leite, pessoal, ela foi exercida e elaborada nos estados de Minas Gerais e nos estados de São Paulo. Então, fica assim. Durante a Primeira República, São Paulo era o maior produtor de café do país. E Minas Gerais era o grande produtor de café de laticínios daquela época. Por isso, a aliança entre esses estados ficou conhecida como a política do café com leite. Então, basicamente, o que acontece? São Paulo, ele tinha a maior produção de café daquela época, tá? Lá nos anos de 1891. Minas Gerais também tinha produção de café, mas também tinha uma grande produção de leite que era exportada para diferentes partes dos países e também para fora do Brasil. A união dessas duas políticas de São Paulo com Minas Gerais deu essa origem da política do café com leite. Os grandes senhores das fazendas eram líderes e influenciavam muito na escolha de quem iria desenvolver o governo naquela época. Dessa maneira, a dominação política desses estados garantiu ao governo federal conceder esse privilégio aos cafeicultores sem levar em conta os outros grupos. E aí a gente tem uma imagem bem interessante, né, que é uma charge de Alfredo Storni, representando o estado de Sergipe, né, pedindo aos estados de São Paulo e Minas Gerais um lugar para participar no governo. Esses dois gigantes que você vê nessa imagem está simbolizando esses dois estados, São Paulo e Minas Gerais, e simbolizando o estado pequenininho aí de Sergipe, pedindo também para participar da cúpula econômica que envolvia essa política do café com leite. É claro que nem todos os organizadores de outros estados que não possuíam uma grande, vamos dizer assim, influência política e muito dinheiro não conseguia participar dessa parte da elite. Agora vamos lá para a página 252. Na página 252, nós vamos falar sobre esse poder que os coronéis exerciam de Minas Gerais e de São Paulo
sobre essa questão política do país que perdurou por 35 anos. Muito tempo, né, gente? Um grupo liderando toda essa parte política do nosso país. O poder dos coronéis. Durante a Primeira República, os grandes proprietários rurais, também conhecidos como coronéis, exerciam forte domínio sobre a política do local. Os coronéis controlavam a população, principalmente por meio da violência. Então, como é que se diz, como é que funciona isso, Tia Dayana? Eles determinavam em quem a população iria votar. E se alguém fosse contra o voto determinado pelos coronéis, sofria grandes sanções e era extremamente assim castigado e até às vezes levado à morte por conta de desencontro com as ideias desses coronéis. Eles mantinham à sua disposição muitos homens armados chamados jagunços. Esses jagunços perseguiam e intimidavam quem não acatassem as ordens dos coronéis. Além disso, os coronéis faziam favores às pessoas mais pobres e também as ameaçavam para conseguir sua obediência. Então, vamos lá. 2 fatos vão marcar aí o poder desses coronéis. Ajudei a você que precisou de mim, agora você vai fazer o que eu quero. Você vai votar em quem eu acho que tem que ser votado, você não pode discutir. Ou, discordou daquilo que estou falando, os meus jagunços vão atrás de você e você vai pagar com a sua própria vida, ou você vai sofrer um tipo de violência, a sua família vai ter algum tipo de sanção, porque você foi de desencontro com a ideia que eu, como coronel, determinava para aquela região, onde eu tinha um grande poder econômico de comandar. Gente, quando a gente fala disso, é muito complicado, porque eu fico imaginando, você passa anos, né, no período de escravidão e depois vem essa questão do período republicano, que acontece com a Primeira República e ainda assim é exercida de forma exacerbada essas questões de política do café com leite, onde 2 estados comandavam a política inteira de um país do nosso Brasil. Bem intenso, não é? Bom, agora eu vou falar com vocês sobre o voto do Cabresto. Perdão, gente, voto do Cabresto. Com o objetivo de se manterem no poder, os políticos da Primeira República faziam alianças com os coronéis. Nesse período, o voto no Brasil não era secreto. Em razão disso, os eleitores geralmente sofriam pressões para votar nos candidatos indicados pelos coronéis. Esse tipo de prática ficou conhecida como o voto do cabresto. Como é que era isso? O coronel, ele chegava lá numa quitanda, numa venda e dizia, ó, o candidato X vai entrar na concorrência e você vai ter que votar, ou vocês terão que votar nesse participante da eleição. Caso alguém não votasse, o voto não era secreto. E aí todo mundo sabia quem tinha votado contra e essa pessoa, muitas vezes, pessoal, pagava com a sua própria vida. Muitas pessoas morreram na história do Brasil lutando pela democracia. E isso vem desde a época do descobrimento do Brasil. E o que mais me deixa, às vezes, impactada quando eu vou falar disso para vocês, é que mesmo com o fim da escravidão, ainda se tinha pessoas liderando a parte da economia, a parte da inserção de que você vai fazer aquilo que eu quero, da maneira como eu acho que tem que ser. Bom, na página 253, a gente tem aí sobre cidadania do dia a dia, que vai falar aí do votando com autonomia. Esse votando com autonomia, né, vem falar para a gente de como você tem liberdade nos dias atuais de realizar a sua parte de escolha de candidatos. Você pode simplesmente pegar, escolher o seu candidato, não precisa falar com ninguém, porque hoje em dia o voto é extremamente secreto. Eu vou querer que você leia o texto da página 253 e responda no seu caderno de história as 2 perguntas A e B que estão sendo desenvolvidas sobre o texto Cidadania do Dia a Dia. Já na página 254, a gente vai falar da Guerra de Canudos, que a gente já conversou um pouquinho, mas eu acho legal a gente realizar a leitura e conversar. Bom, a Guerra de Canudos. A implantação do regime republicano
pouco alterou as condições de miséria em que vivia a maior parte da população do campo. Naquela época, os grandes proprietários rurais exploravam a mão de obra de camponeses pobres, os quais não tinham nenhuma garantia de direitos. Na Bahia, essa situação acabou dando origem a um grande conflito que ficou conhecido como Guerra de Canudos. Então, vamos lá. As pessoas, mesmo tendo acesso à Primeira República, ainda no campo, muitas pessoas passavam necessidade, porque não era de grande valia trazer uma melhoria ou qualidade de vida para esse grupo. Canudos era uma comunidade formada por camponeses pobres que seguiam um líder religioso chamado Antônio Conselheiro. Desde 1893, os moradores dessa comunidade trabalhavam coletivamente e dividiam entre as famílias os produtos cultivados. A cooperação mútua e o modo de vida mais igualitário atraíram para Canudos muitos camponeses, que deixavam de trabalhar nas fazendas para viver nesse povoado, com medo de que as comunidades como essa se multiplicassem, os grandes fazendeiros passaram a exigir que o governo acabasse com Canudos. Então, as pessoas que trabalhavam nas fazendas, elas começaram a ver em Canudos uma esperança de se ter uma vida melhor. Lá, tudo que era produzido era dividido e tinha um conselheiro, que era chamado de Antônio Conselheiro, onde ele dizia o que essas pessoas deveriam fazer para sair desse nível de escravidão, né? Vamos colocar entre aspas assim, ainda instituído pelos fazendeiros. Diante disso, tropas republicanas foram enviadas para a região, mas os moradores resistiram aos ataques, e assim os conflitos se iniciaram. Após meses de combates, em 1897, o exército republicano conseguiu destruir Canudos, massacrando a maior parte de sua população. O que foi mais engraçado nessa época da Guerra de Canudos, quando eu falo de engraçado, é assustador, é que um exército teve que ir lá para conter essa espécie, né, de povoado que desenvolvia esse tipo de convivência na comunidade. Pessoal, é de extrema maldade os fazendeiros se sentirem ameaçados e simplesmente mandar um exército republicano e dizimar pessoas. Milhares de pessoas morreram nessa guerra. Essa fotografia de 1897 retrata para vocês aí alguns sobreviventes da Guerra de Canudos, né? E aí, ao fundo, alguns dos soldados que atacaram esse povoado. Muitos foram presos e também, mesmo dentro da prisão, acabaram pagando com a própria vida a escolha que tiveram aí de sobreviver dentro de um campo, né, num caso de Canudos, uma nova vida. Bom, agora vamos lá e vamos falar sobre, na página 255, sobre os ex-escravos na República. Bom, nos primeiros anos da República, mesmo com a abolição do regime escravista, os ex-escravos e seus descendentes continuaram vivendo em condições precárias e sem ter assegurado seus direitos básicos. Lembra que a gente conversou que, mesmo com o fim da escravidão assinado pela princesa Isabel, muitas pessoas não conseguiram deixar de ser escravas porque elas, na verdade, não tinham onde morar, não tinham como começar uma vida nova, e muitos deles continuaram trabalhando nas lavouras de café para os senhores de engenho, e aí em busca de comida, de moradia e de baixos salários. Bom, muitos deles continuaram trabalhando no campo em troca de salários muito baixos, como eu já falei para vocês. Outros foram para as cidades em busca de novas oportunidades de trabalho. No entanto, para um ex-escravo era difícil conseguir um emprego, principalmente por causa do preconceito, por ser analfabeto, por ser negro e por ser ex-escravo. Assim, para garantir a sua sobrevivência, eles acabavam realizando trabalhos informais, como carregadores e vendedores ambulantes. Bom, e aí eu fico me perguntando, será que a escravidão ela foi um ponto principal e todo mundo que deixou de ser escravo tinha a possibilidade de começar uma vida nova? É claro que a gente já sabe a resposta e a gente já sabe que a nossa resposta vai ser não. Como é que eu posso dizer que alguém pode ter uma condição de vida melhor
se eu não dou essa condição de vida para essa pessoa. Para aumentar sua dignidade, muitos ex-escravos formaram redes de solidariedade. Nessas redes, eles procuravam ajudar uns aos outros no dia a dia, muitas vezes chegando a arrecadar dinheiro para suprir algumas necessidades básicas, como alimentos e vestimentas. Bom, mesmo com toda a dificuldade, a comunidade dos ex-escravos se preocupavam uns com os outros em ajudar. Então, a gente até hoje ainda vê nessa atualidade grupos que têm essa preocupação em transformar e refazer essa parte aí da história. Depois a gente tem um texto falando sobre a capoeira, que é bem legal, é bem interessante você realizar. E na página 257, nós temos duas atividades falando sobre a página 251, falando sobre o voto do Cabresto, falando sobre como isso acontecia, por que essa política do café com leite foi tão rigorosa no nosso país no ano de 1895. Bom, na questão número 2, com base nos conteúdos apresentados neste capítulo, produz uma frase com as palavras república, ex-escravos e preconceito. Eu vou também querer que você responda aquelas questões que eu falei com você da página anterior. E, pessoal, é isso. Nós teremos momentos de discussões ainda e eu estou louca para ver como está essa sua opinião sobre esse novo momento da fase histórica que você está aprendendo. Um grande beijo para você, uma boa atividade.